Seu bebê ainda não fala. Ele não pode te dizer quando algo está machucando ou incomodando, mas aqui está algo que a maioria dos pais não sabe. Seu bebê registra absolutamente tudo o que você faz. Até os gestos mais inocentes, aqueles aos quais você nunca daria uma segunda foto. Moldam silenciosamente a pessoa que ele vai se tornar. Não estou falando de maus tratos. Não estou falando de negligência no sentido óbvio da palavra. Estou falando de 10 coisas totalmente normais do dia a dia que 1 milhão de pais amorosos e atenciosos fazem todos os dias. Coisas que realmente machucam o sentimento do seu bebê de verdade, de um jeito que eles não conseguem expressar. E as consequências não são só emocionais. Elas são neurológicas, de desenvolvimento e, em alguns casos, duram a vida toda. Fica comigo, porque o quarto item dessa lista era algo que quase todos os pais fazem durante o primeiro ano de vida. E as pesquisas sobre isso são realmente impressionantes, cara. E quando chegarmos ao 7º ponto, você nunca mais vai olhar para um momento simples de seu bebê do mesmo jeito. Não é uma questão de culpa. É uma questão de compreensão. Porque uma vez que você sabe, você pode mudar. As coisas mudam. E isso muda tudo. Vamos começar pelo primeiro ponto. Os bebês são resilientes. Todo mundo diz isso e até certo ponto é verdade. Mas eis o que essa declaração significa. Caixa falsa perigosa. Os bebês são resilientes quando recebem apoio emocional consistente. Sem esse apoio, essa resiliência começa a ruir muito cedo. A primeira coisa na nossa lista é muito comum. Não aceita culturalmente. A maioria dos pais nem considera isso prejudicial, que é ignorar o choro do seu bebê. Não de forma intencional, não de forma fria. Tô falando daquele tipo de ignorar que acontece quando você lê o que deve esperar alguns minutos antes de responder para ensinar independência. Ou quando você tá exausto e acha que o bebê vai acabar se acalmando sozinho. Mas aqui tá o que é surpreendente para o cérebro de um bebê. Esperar não é uma ação neutra. Quando um bebê chora e ninguém vem, seu corpo não permanece ali simplesmente em silêncio. Seu hormônio do estresse, o cortisol, aumenta rapidinho. E durante o primeiro ano de vida, picos repetidos de cortisol sem resposta, conforto proporcionado por um cuidador, altera literalmente a arquitetura do cérebro. Em desenvolvimento, as regiões responsáveis pela regulação emocional, de confiança e até mesmo de formação de memória, são diretamente impactadas. O Dr. Alan Shaw, um dos neuropsicólogos mais reconhecidos do mundo, passou décadas estudando esse fenômeno. Suas pesquisas mostram que a comunicação emocional entre um cuidador e um bebê não é apenas um vínculo afetivo, é literalmente a fiação do cérebro. Quando um bebê chora e um dos pais responde de forma constante, o sistema nervoso do bebê aprende que o mundo é seguro, que a ajuda chega, que ele conta, mas quando essa resposta é atrasada ou ausente, repetidamente, uma mensagem diferente está sendo gravada. E esta mensagem é muito mais difícil de apagar depois. Quero deixar claro, uma resposta tardia não reprograma o cérebro. A vida é a vida. Você não pode estar lá a cada segundo, mas o padrão importa muito. E quando você entender o que está acontecendo, neurologicamente, nesses momentos de silêncio, você vai se sentir muito diferente ao pensar em deixar esperando, o que nos leva ao segundo ponto. E esse é sutil. Tão sutil que a maioria dos pais nem percebe que faz isso, né? É o tom da sua voz quando você está estressado. Imagina que você teve um dia difícil, você está sobrecarregado, privado de sono, talvez no seu limite, com 3 horas de sono e um café frio. Você pega seu bebê nos seus braços e diz algo totalmente normal. Algo como, ok, eu tô aqui, mas sua voz tá tensa, contraída, tem uma tensão nela. O que a maioria dos pais não percebe é que os bebês são extremamente sensíveis à prosódia vocal, ou seja, ao ritmo, à tonalidade e à textura emocional da sua voz. E isso desde antes mesmo de nascerem. Com 3 meses, um bebê pode distinguir uma voz calma de uma voz estressada, com uma precisão impressionante, e o sistema nervoso dele reage ao que percebe. Aqui está o que é realmente fascinante. Pesquisadores da Universidade de Oregon descobriram que bebês com apenas 6 meses de idade já apresentavam respostas precoces ao estresse, mensuráveis na frequência cardíaca e no nível de cortisol, quando ouviam discussões entre adultos, mesmo enquanto dormiam profundamente. Eles nem tinham consciência do que estava acontecendo. E mesmo assim o corpo deles reagia. Então, quando você fala com seu bebê com tensão na voz,
Mesmo dizendo palavra carinhosa, ele não ouve as palavras, ele sente o tom. E para ele, um tom tenso significa perigo. E significa que a pessoa de quem ele depende para tudo não tá bem. E se essa pessoa não tá bem, ele também não tá seguro. Isso não significa que você precisa fingir alegria quando você tá no limite, mas significa que, quando puder, respire fundo uma única vez. Antes de pegar seu bebê no colo, apenas uma respiração lenta pode ser suficiente para modificar seu sistema nervoso, para que a mensagem recebida pelo seu bebê mude completamente, mas fica ainda mais interessante, porque o terceiro ponto é algo que parece totalmente inofensivo à primeira vista, e é algo que você provavelmente fez hoje. Se força a interação. Você conhece aquele momento em que você está com seu bebê no colo e o apresenta para alguém próximo? Um amigo, um conhecido que adora bebês. A pessoa se aproxima com entusiasmo, talvez um pouco perto demais. Fala com uma voz alta e aguda, e seu bebê desvia o olhar, baixa os olhos, talvez comece a se agitar. E a resposta do adulto geralmente é: vamos, olha para mim. Aqui está o que acontece dentro do seu bebê. Esse momento, ele não está tímido. Ele não está sendo difícil. Ele está comunicando algo. Na verdade, os bebês usam o desvio do olhar como uma estratégia de autorregulação. É a maneira deles dizerem: isso é demais para mim agora. Eu preciso de uma pausa dessa estimulação. Eu fico sobrecarregado quando esse sinal é ignorado. Quando a interação é forçada, além do ponto em que o bebê tentou se afastar, isso ensina a Eve algo que leva anos para desaprender. Os seus limites não importam. Seu nome será ignorado pelas pessoas que deveriam te proteger. Não estou sugerindo que todo avô ou avó entusiasmado cause um dano duradouro, mas os padrões importam. E se o seu bebê tenta constantemente se desligar e é constantemente forçado de volta ao engajamento, esse padrão fica marcado, não como uma lembrança que ele pode acessar, mas como uma sensação profunda, uma crença corporal sobre como o mundo funciona. Então, já falamos de 3 comportamentos e preciso te perguntar: se você reconhece em algum deles? Que a maioria dos pais... Sim, e esse é justamente o ponto. Não são coisas que só pais ruins fazem. São coisas que pais amorosos e bem-intencionados fazem, mas porque ele não explicou a eles o que realmente estava acontecendo, abaixo da superfície. Continuamos, porque estamos apenas começando. E a próxima é aquela que mencionei no início. Aquela que quase todos os pais fazem durante o primeiro ano. Em quarto lugar, minimizar as emoções. Seu bebê está chorando, muito chateado. Talvez ele esteja chorando porque você tirou algo dele, suas mãos. Talvez ele esteja frustrado porque ele não consegue alcançar um brinquedo. E sua resposta é completamente natural, completamente instintivo, você tá bem, não é nada. Eis a explicação científica por trás disso. Com esta simples frase, você está bem, nada é mais complicado do que parece. Bebês não têm essa capacidade. Autorregulação neurológica das emoções. Essa habilidade, localizada principalmente no córtex pré-frontal, só se desenvolve completamente por volta dos 20 e poucos anos. O que os bebês têm no lugar disso é a correlação emocional. Eles pegam emprestado seu sistema nervoso regulado para acalmar o deles. Você não está apenas sendo gentil, você fornece uma estrutura para que o sistema nervoso deles volte ao normal após a angústia. Mas quando você minimiza a emoção, quando você diz: para de chorar, não é nada, algo diferente acontece, o cérebro emocional do bebê é ativado, mas nenhuma correlação emocional acontece. A angústia não tem para onde ir. E com o tempo, a rejeição emocional repetida ensina a criança que sua experiência interna não corresponde ao que dizem para ela sentir. Essa diferença entre o que sente e o que dizem para ela sentir é uma das primeiras sementes da desregulação emocional, da ansiedade e das dificuldades com a autoconfiança. Mais tarde na vida, e estudo após estudo, mostrou que a discordância crônica, não o abuso, não a negligência, mas simplesmente o fato de não refletir com precisão a experiência emocional do bebê, é um dos preditores mais significativos das dificuldades, emoções na infância e além. E aqui está o ponto importante. Você não precisa resolver as emoções deles, você só precisa vê-los, isso é tudo. Essa é tudo intervenção. Ver eles darem nomes a eles muda tudo. Quinto, e esta vai te fazer pensar, diferentemente de algo que você faz. Provavelmente todos os dias, tempo de tela, mas não da maneira que você imagina. Todo mundo está falando sobre bebês assistindo telas. Mas o que as pesquisas estão focando agora é algo muito mais específico.
O que acontece quando um dos pais está em uma tela, enquanto interage com seu bebê? Ou melhor, quando na verdade não interage por causa da tela? Em uma série de estudos famosos, chamados de experimentos do rosto imóvel, inicialmente espiados pelo Dr. Edward Trone, pesquisadores pediram para mães interagir normalmente com seus bebês, depois, de repente, adotar uma expressão completamente fixa e sem resposta. Em poucos segundos, os bebês ficavam visivelmente angustiados. Eles tentavam reengajar suas mães, usavam todas as suas ferramentas sociais, sorriso, apontar, vocalizar, e quando nada funcionava, eles se fechavam em si mesmos, desviavam o olhar, alguns começavam a chorar, alguns apresentavam sinais fisiológicos de estresse agudo. É isso que torna isso relevante em relação ao seu celular. Quando você está rolando o seu feed, realmente absorvido pelo seu celular, seu rosto fica imóvel, sua reatividade cai, você se torna, neurologicamente falando, um pai ou mãe de rosto inexpressivo. E para o seu bebê, que observa constantemente o seu rosto em busca de sinais de segurança emocional, esta expressão, vazio e absorvido pela tela, desencadeia a mesma resposta de angústia. Não se trata do telefone em si. Trata-se de compreender o que seu rosto representa para o seu bebê. Seu rosto, sua principal fonte de informação sobre segurança mundial, é o seu reflexo emocional. E quando esse espelho congela, mesmo que brevemente, repetidamente, isso é gravado ao longo do dia. Vamos voltar à nossa lista. Sexto, a superestimulação. E essa aqui é quase uma epidemia cultural. Vivemos em um mundo que trata a estimulação como se fosse enriquecimento. Brinquedos coloridos, música alta, aulas para bebês, caixas sensoriais, arcos de atividades com luzes piscando. Tudo isso vem de um lugar de amor, do desejo de dar ao seu bebê todas as vantagens possíveis. Mas aqui está o que a maioria dos pais não percebe. O sistema nervoso de um recém-nascido só consegue processar uma ínfima fração dos estímulos sensoriais que os adultos consideram normais, o que para você parece ser um ambiente normal, levemente animado. Uma televisão ligada ao fundo, pessoas conversaram, celular vibrando, música tocando talvez, pode ser catastroficamente esmagador para o sistema nervoso imaturo de um bebê. Os sinais de superestimulação são quase sempre mal interpretados. Bebês que estão superestimulados choram, arqueiam as costas, ficam rígidos, desviam o olhar, soluçam, espirram, ou de repente ficam com o olhar vidrado e ausentes. E a resposta dos pais geralmente é fazer ainda mais. Mais embalo, mais conversa, mais estímulo para distraí-los, o que só piora o quadro. O que um bebê superestimulado precisa é exatamente o oposto do que o instinto te diz para dar a ele. Ele precisa de paz, silêncio, calma, imobilidade, de um sistema nervoso tranquilo ao lado do dele, de menos, não de mais. Sétimo ponto. E eu prometi para vocês que este aqui mudaria sua forma de enxergar os momentos comuns. Então vamos lá. Não narre o seu mundo junto com o bebê. Pode parecer estranho, então fica comigo. Uma das descobertas mais significativas em psicologia infantil nas últimas 2 décadas é o poder do que os pesquisadores chamam de interações, de servir e responder. São momentos em que um bebê faz alguma coisa, emite um som, aponta para algo, olha para um objeto com curiosidade, e o cuidador responde, reconhece, acompanha o olhar do bebê. Por exemplo, se diz para ele: você tá vendo? Aquilo é a luz. Esse tipo de troca, mesmo pro bebê que não pode responder com palavra, faz algo extraordinário. Ela constrói conexões neurais no córtex pré-frontal, num ritmo que simplesmente não acontece sem isso. O desenvolvimento da linguagem, a inteligência emocional, a função executiva, tudo isso é construído através desses pequenos momentos descontraídos e constantes. Isso de atenção compartilhada. Quando esses momentos são perdidos, quando o bebê aponta e ninguém olha, quando o bebê vocaliza e não recebe nenhuma resposta, quando a curiosidade não é reconhecida, as vias neurais que estavam prontas para se formar simplesmente não se formam. O cérebro passa para outra coisa e a janela de oportunidade, sem se fechar definitivamente, se estreita. O Centro de Harvard para Desenvolvimento Infantil chama as interações de servir e responder à interação mais importante do desenvolvimento precoce. Não são os brinquedos, nem as aulas, nem os vídeos ativos, mas sim a responsividade cara a cara, no momento presente, de um cuidador que percebe o que seu bebê percebe. Oitavo, as separações súbitas.
Sem transição, você sai para o trabalho, você precisa deixar o bebê com outra pessoa e você sai discretamente, porque alguém te disse que isso é melhor, que assim evita o choro, que assim evita o drama. Veja o que realmente acontece quando faz isso. O bebê tá brincando, tudo bem, e então, sem nenhum aviso, a pessoa a quem ele tá mais neurologicamente ligado, a pessoa cujo batimento cardíaco ele conhece, desde antes de nascer, simplesmente desaparece, sem transição, sem nenhum aviso, sem nenhum tchau, apenas uma ausência onde antes havia uma presença. Para o sistema nervoso de um bebê, isso não é só surpreendente, é alarmante. E a consequência não é menos choro, na verdade é mais ansiedade. Porque o bebê agora aprendeu algo profundamente desestabilizador. As pessoas que o amam podem desaparecer sem avisar. O que significa que eu nunca posso realmente relaxar. Eu preciso ficar vigilante. Tenho que ficar constantemente atento aos sinais de que ele pode ir embora. As pesquisas sobre esse assunto são consistentes. Bebês que passam por transições consistentes e previsíveis, mesmo que haja choro na hora do tchau, desenvolvem um apego mais seguro do que bebês cujos cuidadores desaparecem regularmente sem avisar. O choro durante uma despedida visível e reconhecida não é a angústia que se acumula, é a angústia que está sendo liberada. E existe uma diferença fundamental. Nono ponto, esse aqui é silencioso. Tão silencioso que quase não parece nada. A desconexão física. O toque não é um luxo para os bebês. É uma necessidade biológica. As pesquisas sobre o contato pele a pele, sobre o carregamento no colo, sobre a proximidade física responsiva são tão avassaladoras nesse ponto. Seria cientificamente incorreto chamá-las de opcionais. Quando um bebê é segurado nos braços, a ocitocina, o hormônio do vínculo, é liberado no bebê e no cuidador, a frequência cardíaca se estabiliza. O cortisol cai, o nervo vago, o principal nervo do sistema nervoso, parasimpático é ativado, favorecendo um estado de calma e segurança. Tudo isso acontece graças ao toque. Mas aqui está o que muitas vezes é esquecido. Não se trata apenas de pegar eles no colo quando choram, é sobre a conexão física, casual e espontânea ao longo do dia. Uma mão nas costas deles enquanto brinca, tocar de leve o rosto deles ao passar. O calor de tê-los por perto. Esses micromomentos de toque comunicam o tempo todo. Você está seguro, você é visto, você não está sozinho. Bebês que vivem com pouco contato físico crônico, mesmo em lares amorosos onde são alimentados, estimulados e bem cuidados, apresentam níveis basais de cortisol, mensuráveis mais altos. O sistema nervoso deles funciona perpetuamente em modo de resposta ao estresse, de baixa intensidade. Não porque estejam em perigo, mas porque um dos sinais primários de segurança, toque, está cronicamente ausente. E o 10º, o último, eu guardei para o final porque, em muitos aspectos, estão mais importantes. E o mais mal compreendido, a indisponibilidade emocional do responsável, não negligência, não ausência, indisponibilidade emocional. O progenitor que está fisicamente presente e alimenta as mudanças, e porta, mas que é internamente, em outros lugares, em luto, deprimido, ansioso, dissociado, sobrecarregado. Esse ponto é muito importante. E, portanto, raramente abordado com honestidade. Os bebês não precisam apenas do seu corpo agora. Eles precisam do seu bem-estar emocional. Presente pesquisa sobre depressão parental em particular. Algo ao mesmo tempo perturbador e esclarecedor. Bebês de mães deprimidas, mesmo de mães que realizam todos os atos físicos de cuidado, apresentavam padrões de apego perturbados, respostas ao estresse elevadas e um desenvolvimento cerebral alterado nas regiões responsáveis pelas emoções e pela regulação do estresse. Isso não é para culpar os pais deprimidos, é para destacar algo profundo. Seu bebê não recebe apenas suas ações. Ele recebe seu estado emocional e o presente mais extraordinário que você pode oferecer a ele, mais do que qualquer brinquedo, qualquer curso, qualquer intervenção, é trabalhar no seu próprio sistema nervoso, na sua própria cura, na sua própria regulação. Porque um pai ou mãe que tira um tempo para respirar, que pede ajuda, que pratica até mesmo os menores atos de autorregulação, esse pai ou mãe muda algo no ambiente e o bebê sente isso. Chegamos ao final desses 10 pontos e eu quero que você perceba o que você está sentindo neste momento. Porque se você se sente um pouco reconhecido, talvez até um pouco emocionado por momentos que você reconhece-o, esse sentimento é importante. Isso não é culpa, é sintonia,
É essa mesma qualidade que faz de você um bom pai ou uma boa mãe. O fato de você estar assistindo a este vídeo, o fato de você querer entender, o fato de você se importar o suficiente para se perguntar: será que estou deixando passar alguma coisa? Será que estou machucando meu bebê sem saber? Essa pergunta, essa vontade de olhar para isso não é pouca coisa. Tudo, seu bebê não precisa de um pai ou mãe perfeito. As pesquisas, na verdade, são bem claras sobre isso. Winnie the Pooh chamava isso de pai ou mãe suficientemente bom. Alguém que comete erros e os corrige. Quem sente falta e percebe que sentiu falta de alguém. O que nem sempre funciona bem. Sabe que está constantemente tentando voltar para se reconectar, para ver. Momentos de desconexão não são elas que estão moldando o seu bebê. É o reparo que molda o retorno. Tô aqui agora, eu te vejo. Essa é a arquitetura de um vínculo seguro, não a perfeição, mas o retorno. Então, da próxima vez que seu bebê olhar para você, realmente olhar para você com aquele olhar profundo e indefeso, direto, que só os bebês conseguem dar. Saiba que ele não tá apenas te olhando, ele tá te lendo, confiando em você. Esse laço ao seu redor. E você é suficiente. Não se esquece de se inscrever no meu canal do YouTube. Já descobri ainda mais conteúdos como este. Obrigado.